E o ET de Varginha? Ó, não brinca que não, que isso é sério. Não brinca que isso não, que isso é sério. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. Agora, pelo que eles falam, não foi um ET só, parece que são 2. Podemos provar com certeza absoluta 3. Ali seriam 6 seres. A ufologia hoje já considera que é um divisor de águas, antes e depois do caso de Varginha. De terra do café, Varginha passou a ser conhecida como a cidade do ET. Durante todo o dia de hoje, ufólogos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro estiveram reunidos em Varginha. Eles acusam a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Escola de Sargento das Armas de Três Corações de esconderem as 2 criaturas que teriam sido capturadas em Varginha. E a alegada criatura que foi avistada foi realmente capturada, viva. Aí eu afastei um pouco e vi, o alien estava ali. Ficou o maior caso da história da ufologia brasileira e do mundo. Não tem ET de Varginha, não existe isso. Uma das maiores farsas que existiu até hoje. O que tinha ali para sustentar o caso era muito frágil. Era um verdadeiro telefone sem fio. Me tornei o maior demônio da ufologia nacional. Aquele dia a gente vendeu a alma pro diabo. Este caso vai dar muito o que falar, vai dar pano pras mangas. Então é melhor não comentar. Tudo aqui, né? Passando. Aí subimos aqui, nem olhando, sabe? Sei. Nós conversando, não sei o que, não sei o que. Ali no muro, tá vendo? Ali. Aí quando nós olhou, eu, o quê? Eu falei, nossa senhora! Meu nome é Liliane de Fátima Silva, tenho 45 anos. Eu sou professora, tenho uma pós em psicopedagogia e no momento estou dando aula de reforço para as crianças. O que você viu? Fala. Ai, eu vi um bicho. Não, bicho. Calma, eu vi um bicho, assim, tinha perna, tinha tudo normal de um ser humano. Você sempre é Liliane, a menina que viu o ET, né? Porque o povo chega aqui e quer ver a menina que viu o ET. E nós não somos mais menina, né? Valquíria, né? Conta pra mim como é que era o aspecto dele, rosto, braço, mão, etc. Abaixa o pé. Não tô pegando o pé dela, não. O meu nome é Valquíria Silva, trabalho com pão de queijo, né? A gente tem uma representação de pão de queijo no momento e cuido da casa. Agora não é mais as meninas, meu marido brinca. O Valquíria não é mais as meninas do ET, né? Agora vai ser as velhas do ET. Tô brincando. Porque eu falo menina, gente, as meninas ficou lá atrás, né? Mas todo mundo fala, as meninas do ET. Ô Kátia, o ombro dele tava aí onde você está apontando? Isso. O ombro tava dessa altura. Eu sou Kátia Xavier, eu trabalho como palestrante, né? Hoje eu dou palestra sobre ufologia e nos momentos assim vagos, assim, eu faço alguns freelance de cuidadora, de idoso. Fomos escolhida para naquele dia, naquele horário ver. Agora o porquê, aí fica um pontinho, né? Eu menor fiquei tão desesperada que eu pensei que eu ia morrer na hora. Eu vi que a noite pra mim não foi legal, sabe? Eu já fiquei assim, estranha, já não jantei, já tava assim bem estranha, tipo assim,
Parecia que ia acontecer algo, mas eu não sabia o quê. Foi um dia diferente. Tava um dia meio que agoniado. E a gente era muito criança, não sabia te falar, explicar, falar pra você assim, não. Nesse dia eu tava sentindo mal, não posso te falar isso, mas assim, foi um dia meio tenso, sabe? Que, nossa, hoje o dia tá difícil. Sabe uma coisa assim, bem estranha. E aí eu comecei a trabalhar na casa dessa senhora. E eu era governanta lá. Eu cuidava da casa toda, 3 andares. Ela pediu pra mim que ela ia embora, contando pra mim, Kátia, eu vou embora. Você cuida da casa pra mim? Porque os rapazes vão vir aqui pra fazer uma mudança. 1 dia, 2 dias, eles estão fazendo mais pesado. Mas essas bobeirinhas, eu vou chamar as meninas da Luísa pra me ajudar. E fui lá e conversei com a Luísa. Luísa, como é que essas moças chegaram lá no dia do negócio? Eu sou a Luísa Helena, sou mãe da Valquíria, da Liliane. Palavra de Deus que eu não queria deixar as meninas aí. Aí eu falei, não, as meninas não vai. Não, Luísa, deixa-as ir. A mulher vai pagar um pouquinho para elas. É bom que elas ganham dinheirinho. A Cátia falou isso. E eu não queria, meu coração não queria que ela fosse. Mas tanta insistência eu acabei deixando. Ainda falei, toma cuidado, hein? Precisa que eu estava adivinhando que algo ia acontecer. Kátia passou lá, a gente foi juntas, as 3 pro trabalho. Chegamos lá, trabalhamos, juntamos, ajudamos a colocar a mudança no caminhão. E acabou tudo, falei, graças a Deus, trancou a casa, os caras levou os negócios tudo. E tamo indo. E de repente, uma pichação no muro me chamou a atenção. E falei assim, gente, meninas, olha ali. Aí a gente avistou, né, que essa criatura, que era coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Quem olhava parecia que era ali um coração de boi. Mas aí eu pensei, coração de boi não é tão grande. O sol tava batendo, ele tava brilhando. Porque passou um negócio no corpo que brilhava. Um óleo, parece que passou um óleo no corpo brilhava. E aí tinha umas vezes que sobressaía. Então quando eu olhei, não enxerguei rosto, não enxerguei nada, eu olhei e falei, gente, o que é isso? Um coração. Foi, sabe aquela primeira impressão? Mas no que eu falei, olha ali, a criatura olhou pra mim, mexeu só o pescoço, olhou, aí foi que eu consegui ver. Ai, eu lembro direitinho, os olhos regalados, vermelhos, super vermelhos. Se tivesse nariz e boca, era só furinho e rasguinho. Com os dedos compridos na mão. E um pé desse tamanho, falei, gêmea que pé mais exagerado, e um homem desse tamanho. Chifres. 2 chifres? Tinha 3. 3 chifres. Não sei se era chifre. E a posição desses chifres? Tipo assim, 2 aqui assim, um na testa. Não era assim bem um chifre, era calombos na cabeça. É porque a primeira palavra que vem na cabeça da gente é chifre, né? Mas não era chifre, era calombo, sabe assim? Eram uns calombinhos assim, 3, né? 2 assim na pontinha, mas no meio. Formato do rosto? Não era tão alto. Parecia tipo assim, um coração. Mas não era um coração. Não, era do tamanho desse menino. Eu falei, Liliane, o rosto parece que aqui assim, vai grosar, aqui vai afinando, Liliane. E a roupa? Não tinha. Tava nua. Totalmente nu. Mas ela não viu nada na Mas tava de perfil. Né? Coisa. Não deu pra ver se era macho ou se era fêmea. Não, isso não. Faz pra mim exatamente a posição que ele tava, vai. Ai, eu não vou ver. Vai lá, Liliana, você. Mãe. Vai nada aí, não. Pera aí, gente. Confia em mim, aqui. Tá bem aqui, ó. Qual é a posição que tava? Tá direitinho. Assim, ó, agachado. A mão, do jeito que a Valquíria falou. Assim, ó. Tá mais assim. Aquele ombro marronzinho, você entende? Marronzinho. E é exatamente nesse canto onde você tá, cara? Nesse canto aonde eu tô, vi ele aqui. Certamente não vi ali, né? Que é aqui. Quando eu vi isso aqui, ó. Eu falei, o que? Que eu olhei nelas assim, que o homem pegava aqui, mas certinho. Não era muito alto, não. Agachado, né? Então não era muito alto, não. 1,60 m, 1 metro e pouco. A gente viu muito de perto. Eu vi muito de perto. Né? Querendo ou não, foi aqueles minutos de pânico, né? Aquele segundo de pânico. O que será? Será que vai correr atrás da gente? Será que vai atacar? O que vai acontecer? E elas foram embora. E eu fiquei extasiada no lugar. E a gente voltou e pegou ela. Eu com ela, pegamos no braço dela e levamos ela. Nós 3 descemos chorando, olhando para trás, e cada hora parava um pouquinho, olhava para trás, e agora esse vem atrás da gente? A sensação é de que estava atrás de mim aquilo lá. A Liliane desesperada, a Cátia desesperada. E quando a gente chegou no estradão, a gente olhou lá pro alto, né, que é um morro,
Aí a gente já viu minha mãe na esquina. Aí quando eu cheguei na esquina, eu vi que elas arrastando uma com a outra. E chorava muito a Kátia, chorava muito a Liliane, chorava muito a Valquíria. A reação delas foi uma coisa, sabe, que me deixou muito preocupada. A Liliane estava em tempo de desmaiar, tudo pálida, num nervo tremendo. E eu falei para ela, mãe, eu vi o capeta. E ela lembra, assim, das palavras dela. Se realmente é o que vocês viram, que era o capeta, né? Ele vai ter que aparecer para mim, que eu vou lá. A Kátia não queria ir, ficou nervosa. Eu falei, você entra aí. Eu falei, eu não acredito que eu vou ter que ir lá de novo. Vai. Aí, no instantinho, coisa de 15, 20 minutos, cheguei no local. Falei, não desço de jeito nenhum daqui. Fecha o vidro, viu, moço? Pode fechar o vidro aqui, porque eu não quero ver esse negócio mais. E pra mim, falei, pensou se ele pula aqui dentro do carro, né? Cabeça. Eu falei, vem, Kátia. Da hora que eu tava... Vem, realmente não tinha nada ali, mas tinha uma pegada. Sim, eu vi a pegada. Mesmo os dedos assim, né? Parece uma abacaxi, só que tem 3 dedos só. O do meio é menor. Entendi. E o tal cheiro que você sentiu? O cheiro... Lembra o cheiro de... Olha... Um cheiro assim, meio, sei lá, Deus me perdoe, não um cheiro de animal, é um cheiro assim, um odor muito forte. E ficou muito tempo, eu chegava a lavar meu nariz com água e aquilo não saía. Não era deste mundo aqui. Tá meio escavado aí, né? Tá uma terra molhada, né? Você quer dizer assim que... Não, parece que alguém bateu uma enxada aí, alguma coisa ou não? Não. Enxada não. Ninguém. Mas tá escavado ali. Tá escavado. Porque pode ver que lá tá de um jeito, aqui tá do outro e lá tá do outro, tá vendo? Lá tá seco. Eu peço para as pessoas investigar para ver o que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. O tal ser teria aparecido nesse terreno baldio ao lado de uma oficina mecânica em plena luz do dia. As meninas viram o ET no terreno do lado. É do lado, na parede dessas costas. Do lado das costas da oficina nossa. A mãe das meninas tava em pranto ali. Pranto de choque, chorando, que não sei o quê. Que tava muito alvoroçada. Alvoroçada. Aí quando vê elas pegou, eu falei, o que foi, minha senhora? Ah não, minha filha viu uma coisa esquisita. No dia que a mãe das meninas tava. Eu olhei e tava uma marca certinha, redonda, grande assim. E eu vazei. Eu vou falar uma coisa. Ver alguma coisa, elas viram. Porque 3 ver a mesma coisa, não deram contradição igual as 3 falaram, elas viram. Mas a gente não sabe o que é. Só elas para falar. Mas nós viu elas nervosas, viu alvoroçada, aquela correria depois. No outro dia virou um inferno isso aqui. É polícia, é exército, só faltou descer helicóptero exército. Tá gravando? Hein? Tô. E foi um reboliço na Princesa do Sul. A verdade foi essa, porque tem história de Varginha antes e depois do ET. Porque na época o negócio pegou fogo. Varginha era a Princesa do Sul, a terra do café. Hoje, Varginha é conhecida como a terra do ET. Sou Israel Fortunato, moro no Jardim Andera, 57 anos. Sou morador aqui, vizinho do terreno do ET de Varginha. Diz que tinha 3 dedos, esse pé meio tapaiado, um 3 dedão assim, o zoião pra fora estalado, um zoião quase arrancando pra fora da cara. Mas o mais engraçado é a parte da careca, o bicho careca, às vezes, com a cabeça meio estranha, né? Agachado, mas um trem é um ser do outro mundo, aí se transformou no ET de Varginha. O fato chamou a atenção de estudiosos. Ufólogos e biólogos tentam chegar a um consenso. A primeira pessoa que veio aqui em casa foi o Birajara. O ufólogo Birajara Rodrigues estuda esses casos há 25 anos. Ele é o representante do estado de Minas Gerais na MUFON, uma rede mundial de informações sobre discos voadores e ETs.
ele não descarta a possibilidade da aparição de um ser extraterrestre. Ubirajara Rodrigues, de profissão advogado, lido com ufologia, portanto sendo ufólogo desde 13, 14 anos de idade, estou com 70. Por residir na cidade, fui alertado por um lojista, dizendo, escuta, você que lida com ufologia, você viu falar que 3 garotas ontem avistaram um ser estranho em tal local assim assim? Eu falei, não ouvi. Na terça, eu fui à casa das meninas, me encontrei com elas. Aí que ele apareceu lá em casa e falou, ó, eu queria conversar com vocês, que vocês presenciaram, teve uma experiência com um bicho que vocês não sabem o que é, e eu queria que vocês me contassem essa história. Ouvi o depoimento delas. Elas estavam bastante tendentes a acreditar que haviam observado algo demoníaco, talvez pelas crenças religiosas. Posteriormente foram comigo até o local, eu colhi material em VHS. Pela altura que vocês me mostraram ali, se fosse uma pessoa, se fosse doente, que tivesse que correr aqui fatalmente, alguém ia ver, né? Porque ia correr pra onde aqui? Tá meio esquisito isso aqui, né? Tá, e se fosse correr atrás de nós, ia correr pra lá. Pedir pra serem feitos aquilo que a gente poderia chamar de retrato falado ali com elas. Este é o principal retrato falado, praticamente. A ufologia desenhou então esse ser na exata posição que elas teriam visto esse ser. Agachado, sobre os calcanhares, do lado do muro. Isto foi feito na presença das 3, tá? Vejam só essas 2 interpretações artísticas aqui. Já foram divulgadas fartamente por aí, tá? Aqui estão os desenhos originais. Posso arriscar que era um rosto triangular, começando mais largo em cima e finando embaixo? Isso, por isso que era um coração? Isso. Por isso que a gente olhou. Todos vocês confirmam isso, o formato do rosto? Isso que eu quis, aí que eu quis chegar. Aí ficou enrolando, até falar assim, olha, vocês estão preparadas para saber o que vocês viram? Ah, mas até então, falamos que tava, mas não tava não, né, gente? Aí ele falou assim, sim. Eu disse a elas que o que elas avistaram, a ufologia, que é um estudo assim, assado, acredita que sejam seres de outros planetas, que tripulam naves que vêm para cá, e que esses seres são dessas naves. Vocês não viram demônio nenhum, vocês não viram macaco, não tem nada disso. Vocês viram um ET. Mas ET é uma criatura que não é daqui. Aí a gente ficou assim, meu Deus, e agora? E aí foi onde a bomba veio com tudo, né? Olá amigos, sou Vitório Pacatini, um dos principais investigadores do incidente em Varginha. Um belo dia, passei na banca de jornais, estava lá o jornal Estado de Minas, e na primeira página 3 meninas avistaram uma criatura muito estranha que para elas parecia ser um demônio. Sou italiano, católico, cristão, eu não acredito em demônios. Eu decidi parar a minha vida. Fechei o escritório, minha mamãe ainda residia em Três Corações, que dista apenas 25 quilômetros de Varginha, e montei uma base operacional em Três Corações para que eu pudesse vir a Varginha todos os dias, conversar com testemunhas, conhecer as 3 meninas, além de outras testemunhas, como de fato o fiz. 2 pesquisadores levaram o caso a sério. O advogado Ubirajara Rodrigues, de Varginha, que começou a investigação, e Vitório Pacatini, de Belo Horizonte, que chegou à cidade esta semana. Eles afirmam que várias pessoas da região viram objetos estranhos no céu dias antes do episódio das meninas. O caso em si começou em termos de conhecimento e de repercussão, e conhecimento inclusive de nós ufólogos, a partir do depoimento das 3 senhoras. A partir dele que surgiram outros aspectos, outras nuances, outras pessoas que se envolveram na história, dando informações geralmente indiretas. Uma delas foi esta.
o NORAD, que é o serviço de rastreamento americano, teria detectado uma movimentação diferente de UFOs. Tudo indica, pela informação dos próprios militares, que a Força Armada, a Força Aérea Americana, tentou interceptar uma dessas naves. O fato é que a nave foi atingida, foi perdendo altitude, veio para o lado, né, do sul do estado de Minas Gerais. Meu nome é Carlos Henrique José Bezerra, sou proprietário do Hotel Shangri-La. Gosto muito de prosear, contar muita história. O disco voador apareceu lá no nosso sítio, em cima do cafezal, parado, trocando as cores. Aí meu irmão pegou o telefone, aqueles tijolão da época, ligando para minha mãe: ô mãe, o disco voador está aqui no cafezal, mãe, o que eu faço, mãe? Aí minha mãe: fica quietinho, não fala nada, não faz nada. Como é que eu faço, mãe? Se descer ali e vir para nossa direção, mãe, fica quietinho. Aí passou um pouquinho, o disco voador sumiu. Aí agora ele chega aqui, eu falo: ô Cleber, e o ET de Varginha? Ó, não brinca que não, que isso é sério. Não brinca com isso não, que isso é sério. Meu nome é Carlos de Souza, sou professor de Geografia. No ano de 1996, no dia 13 de janeiro, eu vi uma nave extraterrestre cair em Varginha. Eu sempre brinco, às vezes com os amigos, tá, e falo que eu sou o Forrest Gump dessa história. Estava passando um lugar no momento certo, ou talvez na hora errada, ou talvez na hora certa, eu não sei, é relativo isso, mas eu estava lá. E eu vi o fato, eu vi acontecer. Quando foi 5 horas da manhã, acordei e resolvi ir para Varginha, em direção a Varginha, né? Aí no que eu estava vindo, senti vontade de fazer um pit stop. Aí eu parei, olhei o carro, vi que não tinha barulho nenhum, fui dar um mijão, tá? Aí eu olhei, aí eu vi o objeto vindo. O objeto ele vinha vindo ali, ó, na altura daquele fio ali, tá vendo? Aquela rede de fio mais ou menos, ele estava cruzando aquela altura ali mais ou menos, ó, cruzando lá, só que ele não estava cruzando reto, ele vinha na descendente, ele vinha perdendo altitude. Tá como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando. Era tipo um charutinho comprido, era o tamanho de um micro-ônibus, tinha uns 7, 8 metros. Seria mais ou menos o tamanho da carroceria desse caminhão. A carroceria é certinho desse caminhão, o tamanho dele, o comprimento dele. Só que ele era mais largo. E a lateral dele totalmente rasgada. E ele saía uma fumaça branca, não era uma fumaça preta, como se fosse de fogo. Eu decidi pegar o carro e ir atrás. Aqui, ó, esse objeto, ele caiu aqui, ó, bem aqui, nessa parte aqui, ó. Soltei o cinto, saí desesperado. E cheguei aqui, imagina você, uma bacia com amônia, cheia de ovo podre, um cheiro insuportável. Tanto é que eu peguei a camisa, coloquei a camisa que eu tava no nariz, que eu não suportava o cheiro. E já apareceu um comboio do exército. Tinha caminhões parados ali naquele arbusto do lado direito, ali, aquela árvorezinha pequena ali, do lado direito, tem um caminhão parado, outro mais para frente, em cima do mato ali, uma ambulância. E esse pedaço que eu catei aqui, ele era como se fosse uma folha seca. Ele parecia isso aqui. Ela é levíssima. Tava amassada, ela fez isso, ó. Voltou ao formato normal. Eu falei, oi? Só que nisso vinha um soldado. Ele pegou, bateu na minha mão, ele chegou aqui, bateu na minha mão. Tira isso!
fora daqui que você não tem nada a ver com isso. Vai embora, porque viu demais. Vai embora, some. Nesse momento, ele começou com um fuzil, aquele fuzil FOL do exército, batendo no meu peito. Vai embora. Eu falei, não vou, cara. Tem gente machucada lá. Eu vou ajudar. Meu, tô mandando embora. Eu falei, eu vou lá ajudar. Nesse momento, ele deu um passo para trás, destravou o fuzil, engatilhou o fuzil, meteu na minha cara, botou o fuzil aqui, ó. Nessa hora eu tremia mais que vara verde. O cara virou para mim e falou, eu não tô pedindo, eu tô mandando, tô ordenando, eu vou abrir a tua cabeça no meio. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Na hora fiquei assim, achando uma coisa, falei, pô, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei a minha esposa depois do tempo. Ela falou para mim, melhor a gente ficar quieto, a gente ganha mais. No caso do seu Eurico e Dona Oralina, o senhor também gravou o depoimento deles? Sim, fui o primeiro a colher o depoimento deles. Foram sinceros, foram muito naturais no seu depoimento. Eu não vou perguntar nada não, manda brasa. Bom, o que eu vi aqui foi um objeto, né? Fumaçado, o tamanho de um micro-ônibus. A data foi dia 20 de janeiro de 96. A 1h da manhã aconteceu isso. Dona Oralina, a esposa, escuta o gado mugindo e trotando no pasto na frente da casinha deles. O gado estava ali. Todo deitado lá. É. E aí? No momento que o gado estourou, aí nós saímos na janela para ver, né? Pra olhar o que estava acontecendo, né? Aí nesse momento nós já avistamos o objeto passando por aqui. É igual um submarino. E a cor? Amassado. Brilhava muito ou não? Não tinha brilho, não. Mas é fumaça mesmo. Por que ele disse submarino? Porque era cilíndrico. Na expressão mais rudimentar, era roliço, cilíndrico. Lembrava um submarino. Uma interpretação artística na hora ali, mais original e mais rústica, mais simples, do avistamento do Eurico e da Oralina. Uns 5 metros de altura, mais ou menos. Durou 40 minutos passando aqui por cima do pasto. Isso, em termos ufológicos, é quase uma eternidade. A maior parte dos avistamentos dura segundos ou poucos minutos. Os dois ficaram lá na janela, vendo lentamente por 40 minutos. Aí aponta para mim, qual é o sentido que o objeto fez? Qual foi o trajeto? Ali. Passando por aqui. Trajeto. E dobrou lá na serra. Dobrou lá e do outro lado. Na hora eu pensei que... Não deu nem pra pensar o que era na hora. Porque eu nunca vi um objeto daquele tipo que passou aqui, né? E foi com direção à Varginha. Quem vocês acham que o ET... Meu nome é Paulo Gonçalves. Apareceu em Varginha. Sou repórter da IPTV, afiliada da Globo em Campinas, e investiguei o caso Varginha. Você não teve um comboio que saiu daqui do hospital e foi direto para o centro? Sim. 96, eu lembro de assistir pela TV, né, a história do ET de Varginha, aquela cara meio demoníaca, assim, que assustava a gente, né? Você não conseguia dormir de noite. Então, marcou a minha geração. Para mim, a história do ET de Varginha eram as 3 meninas que viram um ser no terreno. Para mim era isso. Mas quando eu fui conhecer os personagens, quando eu fui para Varginha, eu pude ver que não é o ET de Varginha, são os ETs de Varginha. Porque são vários relatos, né, de aparições, uma pela manhã, outra à noite, uma criatura que foi capturada viva e outra que morreu. Quer dizer, a história é muito maior do que eu imaginava. No dia 20 de janeiro, o sábado, às 10h30 da manhã. Um animal estranho, muito feio, esquisito, foi visto vagando lá naquele descampado
em declive enorme do bairro Jardim Andere. A molecada ainda jogou pedra na criatura. Quando jogaram pedra na criatura, a criatura ainda desceu um pouco mais o desbarrancado. Nisso, os populares ligaram para o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros veio, só que o Corpo de Bombeiros já estava orientado que possivelmente essas criaturas que estavam sendo avistadas em Varginha desembarcaram desta nave. O Corpo de Bombeiros chegou, desceu com uma equipe, com aquela rede que eles usam para capturar animal silvestre, às vezes um cachorro, jogaram a rede. A criatura estava abobada, não ofereceu resistência e ainda fazia emitia um barulho, um zumbido, parecendo de abelha. Zzz, zzz, zzz. Teriam apanhado esta criatura numa rede de apanhar animais, que realmente os bombeiros usam, colocado em uma caixa e já entregue a um caminhão do exército, que também se encontrava no local. E o exército teria levado essa criatura para Três Corações, não se sabe o que aconteceu lá. A única coisa que nós temos é que um pedreiro que trabalhava na região diz que realmente havia umas crianças lá que haviam jogado umas pedras em um bicho. Boa tarde. O Corpo de Bombeiro desceu ali, parou, foi até onde o pessoal estava comentando aí, né, que tinha visto algo diferente. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Onde o Corpo de Bombeiro levou isso? E essas pessoas disseram que o Corpo de Bombeiros pegou esse ser? Pegou, eles disseram que o Corpo de Bombeiro pegou. Eles viram pegar? Eles viram pegar. Na hora que as meninas avistaram a criatura, estava um sol lindo. Nossa, muito forte. Quando foi a tardezinha, fechou o tempo. Uma chuva que eu nunca vi na minha vida. Muita pedra, muito estralo, uma coisa terrível. Ficou tudo preto, mas caiu uma chuva. Até muitos falam, né, que era a vingança do ET, né, porque tinha pegado ele, né. Árvores com mais de 10 metros de altura foram arrancadas. Uma árvore caiu sobre um centro espírita e destruiu a construção. Varginha deu uma tempestade tão grande, mas tão grande que fechou Varginha, ficou tudo escuro. Mas ficou tudo escuro de tarde. Umas 5 e pouco da tarde escureceu Varginha, mas escureceu e deu mais medo nos varginhenses pra cá, porque achou ET naquele dia. Quando vê, dá o tempo revoltou. Os moradores pareciam não acreditar no que tinha acontecido. Destelhamento de casas, muros que às vezes desabam. Então, o Corpo de Bombeiros é chamado para prestar apoio. Em função disso, o que os militares fizeram? Recorreram à Polícia Militar. No início da noite, o melhor policial do Serviço Secreto de Varginha, Marco Eli Xerezi, saudável, vigor da juventude, foi com o Cabo Lopes incumbido, já que o Corpo de Bombeiros estava empenhado em outras missões, de pegar um automóvel, a paisana, sim, porque o Serviço Secreto usa automóveis sem identificação. A história divulgada é que ambos estavam alertados já pela polícia para ficarem ali vendo na região daquele terreno a presença de algo estranho e, se vissem, procedessem como achasse melhor. Então consta a história que um ser desse teria atravessado a frente do carro que eles usavam. O Fiat Prêmio jogou o farol para um lado, jogou o farol para o outro, os olhos vermelhos refletiram o farol do automóvel. O Fiat chegou a tocar nela. A criatura caiu ali para o meio do mato. O Marco Eli Xerezi, que estava no banco do copiloto, o Eric Lopes estava pilotando, cumpridor de missões, o melhor policial. Já saiu correndo, foi lá e agarrou a criatura do jeito que ele estava. Que ele participou da captura. São as palavras dele que eu vou te passar agora. Este caso vai dar muito o que falar, vai dar pano para as mangas, então é melhor não comentar. Eu sou a Marta Tavares, irmã do soldado militar Marco Eli Xerezi. Essa é a foto dele, 23 anos, de militar. A criatura estava no terreno
e eles foram chamados para poder atender a ocorrência. E você acha que ele tocou? Claro, isso sim. Um contato de pele. Um contato pode ter ocorrido sim. Marco Eli Xerezi, policial que levou o suposto ET para o hospital, foi internado com fortes dores nas costas e febre alta. Meu irmão não tinha nada. E foi após essa missão que meu irmão veio a sentir dores nas costas. Agora, ele tinha um furúnculo? Não é um furúnculo, foi um abscesso na axila esquerda, um pelo inflamado, devido ao serviço que ele fazia no horário vago, que ele era motorista de táxi. Então aquilo começou a incomodar. Fez o curativo, ele saiu dali, foi para casa, mas a coisa piorou. Foi piorando cada vez mais, piorando. E ele então foi internado com o diagnóstico de que estava ali acometido de uma septicemia. Começou a crescer no organismo dele uma infecção generalizada. E ficou dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Dia 15 ele foi transferido para o regional às 7 horas da manhã, 11h45 da manhã ele veio a óbito. Me abalou muito, por causa da forte ligação que a gente tinha. A irmã do policial, Marco Eli Xerezi, disse suspeitar que a morte dele em janeiro de 96 tenha relação com o ET. E você acha que isso foi provocado pelo contato com a criatura ou por algum outro motivo? Eu acho que é da criatura. Vamos supor que ela tem uma bactéria e essa bactéria seja aí mais forte que a defesa da pessoa humana. Aí sim, eu acredito que sim. Mas isso vamos deixar para o futuro, né? Aí dá uma reviravolta que você não tem nem noção do que vai acontecer. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Aí nisso, morreu o policial em Varginha que tinha pegado bactéria do ET, embaixo do braço dele pegar o ET. Aí tem uma bactéria embaixo do braço e ele faleceu. A bactéria foi casada pelo ET, que ele pegou o ET. Mas quando eu cheguei, tinha acabado de levar, ele tava aquele alvoroço. Aí eu fui no hospital, só que ninguém entra. A gente curioso foi lá, chegou lá, tem um alvoroço, só que ninguém entrou. Nos filmes eles já são assustadores. Seres deformados com aparências monstruosas. Para muitos não passam de ficção. Mas o que vem então assustando tanto os moradores do Jardim Andere, esse bairro na região leste de Varginha? Não se fala em outra coisa por aqui. Meu nome é Leonardo Vinhas Ciassi. Atualmente estou como prefeito da cidade de Varginha, sul de Minas Gerais. Olha, o que eu tenho a dizer é que realmente foi um dia extremamente diferente. E eu estava como gerente da panificadora e ajudava em todos os aspectos, né? E a panificadora entregava, inclusive, pães para o hospital regional. Quando nós nos dirigimos ao hospital para fazer a entrega, nós nos deparamos com veículos então militares, né, da ESA, caminhão, jipe, essas coisas da ESA, na porta do hospital, uma coisa que não é normal. E nesse dia, realmente, eles não deixaram que nós entrássemos no hospital. Então, é algo realmente que nos chamou a atenção, que não era uma coisa natural. Passou 3 caminhões aqui em Varginha do Exército das Corações, que é a ESA dos Corações. Passou 3 caminhões naquele dia. Os 3 caminhões que passou ajudou a verdade a se tornar mais verdadeira ainda. Quando a gente começou a ver aqueles carros do Exército rodando a cidade, começou a ficar impressionado. Aí começou a impressionar. Aí já começou o pessoal a ficar até preocupado com isso aí. Então, assim, dizer que não aconteceu, nós não podemos dizer isso não, viu? Porque realmente foi uma coisa que mudou a nossa cidade. Algumas testemunhas dizem que a estranha criatura passou pelo hospital regional. Eu cheguei, a PM estava barrando, não deixando ninguém passar, estava tudo interditado. Raio-X, centro diagnóstico interditado. Sem dúvida, o relato mais impressionante é o do médico Ítalo Venturelli. Um neurologista conhecido na cidade, respeitado, foi diretor do hospital, inclusive. Impressionou não só a mim, mas toda a nossa equipe. Foi uma pancada, né?
Paulo Denelli Venturelli, sou neurologista e neurocirurgião, formado há quase 50 anos, né? Trabalho aqui em Varginha já há uns 40. Eu fui diretor dos 3 hospitais, né? Eu comecei no hospital regional. Quando eu fui entrar, quase que nem conseguia entrar. Tinha aqueles caminhões do exército com aquelas lonas verdes, né? Ali e tal. Entrei, daí encontrei esse colega. Esse colega, o nome dele era Marcos Vinícius. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, ó, chegou aqui um negócio diferente, você podia dar uma olhadinha? Eu fui lá, ele pegou uma câmera grande, assim, tinha como se fosse um telefone aqui e uma tela. Me mostrou, tinha como se fosse uma criança, ele dando uns pontos ali, tudo, eu falei assim, o que é isso aqui? Ele falou assim, tá aqui. Aí eu afastei um pouco e vi, o alien estava ali. Até aí não cai a ficha da gente que é um alien. Você percebe que é, mas não sabe todo o desdobramento que vai ter. Branquinho, não era verde, não era marrom, como o pessoal descreve. O que eu vi era branco, né? O crânio tinha forma de gota, uma gota, né? Branquinho, boca pequena, olho lilás, também em forma de gota, né? Eu olhei assim, ele ficou olhando para mim, aí ele deu uma olhadinha pela janela, voltou a olhar para mim, era completamente diferente de um humano, né? Mas sem nada espalhafatoso, muito tranquilinho, sabe? Parecia um anjo, né? Like an angel. E qual foi o procedimento que foi realizado na criatura? Então, ele falou que tinha posto uma válvula e depois, através do tempo, ele falou que tinha só suturado um ferimento. Porque ele tinha esse filme, o Marcos Vinícius tinha esse filme, ele mostrava para todo mundo. Aparece ele dando ponto, né? Alguém filmou, né, para ele, né? E ele estava com luva, né? Ele estaria contaminado, né? E esse médico já morreu? Esse médico, infelizmente, já morreu. Pessoa maravilhosa. Doutor, essa fita, o senhor acha que ela vai aparecer um dia? Eu acho que vai. E se o pessoal vê a fita, pira. No interior, a gente fica com medo de falar que passa por doido. Eu fiquei muito tempo bem quieto, porque eu tenho consultório, as pessoas falam, vai naquele médico lá, que viu essas coisas aí, né? Mas, há um tempinho atrás aí, eu tive uma doença e fiquei uns dias no CTI, eu achei que eu ia morrer, né? Aí, quando voltaram a falar nesse assunto, eu falei, bom, não dá para levar isso sozinho não, porque eu só queria deixar claro que vi mais coisas do que só essa nossa vida cotidiana, né? E tive essa coincidência desse fato aí que muda a história da humanidade, né? Você não põe um ponto final. Então, ponto final. Não, tem vírgula e tem mais coisa. Essa cara assustou muita gente. Virou um assunto popular no Brasil. As pessoas comentavam, né? É verdade, não é verdade? Olha, depois que saiu no Fantástico, aí ficamos conhecidas mundialmente, né? Aquela foi a gota d'água para todo mundo, né? Eu sou ET de Varginha Grande, não é de Varginha, não! Ele vem aí. O ET de Varginha! ET de Varginha! Comentaram assim, Kátia, você sabe que tem possibilidade de você estar grávida de um extraterrestre? Tentaram subornar as meninas para tentar esconder tudo. Por quê? Veio um terceiro militar que confirmou também. A boca muito pequena, onde ele puxou a língua. E era uma língua preta? Tipo uma língua, uma fita, não sei, puxou. Depois ele voltou. A única diferença é que eu não acredito mais em nada daquilo.